Por que estudar o Apocalipse? Então nós vamos meditar em alguns itens acerca do tema Apocalipse, porque a palavra de Deus é a Bíblia. Primeira coisa, o motivo de estudar é para saber, porque está dentro, é um livro que está na Bíblia, o último livro da Bíblia Sagrada, e devemos estudar cada livro, saber a questão histórica, numérica, geográfica, para sinalizar o conhecimento. Quando a gente quiser saber alguma coisa, a gente tem que ir atrás do conhecimento. A Bíblia não se explica por instinto ou por impressão. Muitos erros da humanidade vêm disso. Tem que se conhecer fatos, e conhecer fatos significa história, geografia, ciência, matemática. Se eu conhecer toda a Bíblia pela ciência, pela matemática, e não abrir o coração para ter fé, eu sou só um estudante, como de qualquer matéria. Jesus disse que deveríamos procurar sinais das coisas que estão por vir. Nos evangelhos, que ele nos salienta, ele nos exorta que devemos procurar os sinais. Os discípulos vieram até ele e perguntaram quando que o Filho do Homem haveria de voltar. Ele disse, observem os sinais. Os sinais o que são? Fatos acontecendo em volta. Ele quis dizer factualmente. Como é que eu sei que vai chover? Pelas nuvens no céu. Como é que eu sei que é meio-dia? Pelo sinal do sol estar em cima de mim, pela sombra. Isso são sinais. Posição solar, posição lunar, chuva, tempo. E o livro de Apocalipse vai nos dar alguns sinais da volta do Filho do Homem. Por que se deve estudar Apocalipse? Porque ele fala de Jesus. Todo livro bíblico fala de Jesus. O livro só é gospel se falar de Jesus. De qualquer escritor literário que se diz evangélico, se não falar de Jesus, não é evangélico o livro. É uma filosofia, uma colocação, é uma neurolinguística, é uma administração, uma autoajuda. Se não tiver o centro do livro, a mensagem de Jesus, é um livro comum, não é evangélico. Só quando é um livro que fale de Jesus, que você lê aqui, mas abre o coração aqui. Porque você confia na pessoa de Jesus. Qualquer livro gospel que você ler, que te derem de presente, se não falar de Jesus, uma linguagem meio estranha, leia racionalmente e não deixa desse aqui, para não fazer tua alma pecar. Apocalipse revela o plano de Deus para o futuro. Então ele revela o plano para os dias que estão por vir. E que isso é uma expectativa que cada um de nós tem, de que vamos viver o Apocalipse. E só quem tem o nome no livro da vida tem essa expectativa na sua geração. Os que eram crentes em 1900, 1800, 1700, todos sabiam, estavam certos que Jesus voltaria. Sim, quem tem o nome no livro da vida espera Jesus vir hoje. É uma sensação espiritual de certeza do nome do livro da vida. Quem não espera Jesus voltar e vê a volta do Filho do Homem muito longe, o plano de salvação em Jesus nele está meio longe dele também. Se você não tem, é porque você usa a razão para servir a Deus e não a paixão por Jesus, um amor profundo por ele. Quinto item, uma bênção especial é prometida para os que leem Apocalipse. Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guarda é reter no coração esta verdade. Ficar na expectativa de que aquilo vai acontecer. Esse é o termo guardar. O guardar no sentido de se utilizar disto. Não guardar no sentido de estragar, mas guardar para não se perder e você utilizar. O Apocalipse nos faz pensar na realidade que é o amanhã. É uma realidade o dia de amanhã.
Para Deus tanto que ele revelou no Apocalipse, o dia de amanhã. Para Deus é uma realidade, e é realidade para quem tem certeza da sua salvação. Mas como é uma revelação do futuro e o lado espiritual da vida de cada um de nós, para se aceitar isso como verdade, tem que ter o mais primário, que é o relacionamento com a fé em Jesus. Porque todo Apocalipse está inserido as atitudes de Jesus para com a humanidade no que está por vir. Ele vir na cruz e morrer por nós foi o começo de um grande mistério conosco, de um grande desejo dele para estarmos com o Pai. O autor, João, apóstolo de Jesus, o livro foi escrito em grego no ano 96. Então o apóstolo já estava bem velhinho. Ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Quando Jesus nasceu foi o ano 0 da era cristã. Então ele tinha entre 96 e 100 anos. Se ele fosse um pouquinho mais velho que Jesus, 2, 3, 5 anos, em torno de 100 anos. Lúcido e claro, não foi uma visão senil de idade, foi uma visão espiritual que ele escreveu. Então, por volta de 250, no ano 250, toda a Bíblia foi traduzida para o que se conhece como latim antigo. Toda a Bíblia que nós temos, velho e novo, a primeira edição completa foi no ano 250, mas a primeira edição oficial foi no ano 382 depois de Cristo. Poxa vida, mas pastora, tantos anos, sim. Quase 400 escravos do Egito, quase 400 sem profeta, quase 400 a igreja sem a Bíblia Sagrada. O diabo feriu uma vez, feriu a segunda e feriu a terceira, impedindo os homens de terem a palavra de Deus nas suas mãos. Então, todo direito que dou a Satanás ou qualquer demônio, pelo meu pecado de me servir, ele vai tentar servir de novo outras vezes. Por isso que o erro se foge, não se brinca com o pecado. Todo o direito que eu dou a ele, ele volta buscar os direitos dele. Ele é o último livro da Bíblia, tem 404 versículos, sendo 265 citações do Antigo Testamento. E lembram que João era judeu, né? Criado nos princípios judaicos, fazendo bar mitzvah com 13, criado no meio da leitura do Velho Testamento, viu-se cumprir Messias na pessoa de Jesus, e ele tinha que estar mentalmente preparado para essas visões. Já pensou Deus mostrar uma visão de um peixe para um eletricista? Ele vai entender alguma coisa da visão? Nada. Então, para receber a visão do Apocalipse, ele como Daniel, são os dois, Daniel no Velho e João no Novo Testamento, de acordo com a época em que viviam, eles tinham que conhecer o assunto da visão. Se você quer ter os dons espirituais, que vêm pelo servir ao próximo, à família e à igreja, servir, doação psíquica, doação financeira, tempo de qualidade, tendo você amor pelo próximo, Deus te dá o poder dele, que são através dos dons, mas é mais profundo o dom em um outro, mediante o conhecimento que cada um tem, porque por onde passa o canal humano que passa, tem que ter condições de segurar o peso espiritual daquilo pelo conhecimento que se chama graça de Deus, enquanto sabe. A graça é um favor de Deus, mas ela é abundante quando se tem conhecimento das coisas de Deus. A mente de Deus está dentro da Bíblia. Ele se revela a nós o que ele é como Deus, como pessoa. João teve essas revelações porque ele entendeu que Deus era em espírito. Ele não era moral. Nós temos que entender, separar o que é espiritual de uma situação e o que é moral.
Moral é humano, moral eu toco e vejo. Isto é moral. Pessoas que têm revelações e não entendem espiritualmente, recebem uma ou duas, nunca mais tem. Fica no seco e no Saara divino. Deus ama o puro do coração, mas a mente tem que ser adulta. Pureza no sentido de não gostar do pecado, mas a mente acima de tudo adulta. Então as revelações de Apocalipse nós vamos ver versículo por versículo que vão ter 265 citações do Antigo Testamento. E o que o Antigo nos fala? A história do povo judeu, revelando o plano de Deus para a humanidade em Gênesis, até Números, Levíticos, Deuteronômio. Depois a história do povo nos livros históricos. Depois nos livros poéticos, declarando quem é Deus. Jó, Salmos e Cânticos, fazendo uma linguagem de poeta. Depois os livros proféticos, os 3 maiores e os 12 menores, revelando o que estava por vir e também para eles lá. Então o Apocalipse menciona para refutar, para dizer, para confirmar que o mesmo Deus de Abraão, de Adão e Eva, de Isaac, de Davi, é o Deus que fará Jesus voltar a buscar a sua igreja. Então essas refutações são confirmações. Então as citações são para validar que este livro veio da parte da Bíblia Sagrada, inspirada pelo mesmo Espírito de Deus. Repleto de simbologias. Então ela é cheia de símbolos, de visões, e todas as interpretações dessas visões não podem ser terrenas. Nós vamos entender como que Deus ensinou o povo judeu a pensar. Aí tem que conhecer a cultura e a história judaica. Então, ela foi escrita na prisão. João estava preso e o imperador Domiciano, prendeu ele porque quis que ele negasse a pessoa de Jesus. Lembram que Jesus ressuscitou e Roma queria esconder que ele ressuscitou? E blefaram, os soldados romanos blefaram que ele foi roubado o seu corpo? E ele era o último apóstolo dos 12 que estava vivo. Eles não mataram, mas eles colocaram na prisão na ilha de Patmos, uma ilha ali no Mediterrâneo, perto ali de Jope, perto da África, bem ali no meio, perto de Creta, da ilha de Creta. Escrito na prisão. Então, bem nos últimos dias de sua vida, ele tem a revelação. Então, a Bíblia é um presente divino para nós. Então, a gente não precisa ter vergonha dela, né? E nem desprezá-la. Ela é um presente de Deus para nós. É útil a lermos em espírito de oração, lendo com o coração, mesmo que nas primeiras leituras tu não entenda nada. Quase nada. Bem-vindo ao mundo espiritual. É normal as primeiras leituras não entender nada. Mas você tem que ler com o coração e pedir para a presença de Deus, que está dentro da Bíblia, entrar em teu espírito. Aí quando ele entrar, ele vai acordar o teu espírito. A razão dos sonos quando lê a Bíblia. Ele está acordando o teu homem interior para ler a Bíblia. É um efeito espiritual. Tá? É normal, qualquer um sente isto. E quando você estiver bem acordado, você vai passar algumas noites, de vez em quando, inteira lendo. Vai chegar às 6 da manhã e você leu 3, 4 livros e parece que dormiu a noite toda. De vez em quando o Senhor vai te tomar para isso. Porque aí o teu espírito está acordado. E você vai ter uma vida tranquila, vai trabalhar naquele dia, no dia seguinte vai dormir normal, mas de vez em quando ele vai te tomar. O livro Apocalipse tem 3 divisões. Tem a era da igreja, capítulos 1 a 3.
Temos o arrebatamento, a segunda vinda, capítulos 4 a 19. Quando entrarmos no 4 é que nós vamos falar do arrebatamento e a segunda vinda. E o milênio e depois dele, o capítulo 20 e 22. Então ele tem essas três etapas do livro, ser interpretado como uma mensagem para cada um de nós. Eu posso interpretá-lo de forma subjetiva. Uma mensagem para toda a igreja como instituição. Sacerdotes, levitas, culto a Deus, louvor ao seu nome, trazendo as ofertas, ajudando o próximo. Durante o dia, cada um no suor do seu rosto, e os que cuidam da igreja no suor, cuidando das almas das pessoas, como em forma de aconselhamento, de ajuda, de ensino bíblico, visitando nos lares o doente, o enfermo, em hospitais, o que é pedido. Assistencial, cada um no seu suor. Todos temos que trabalhar. Agora, se realmente está doente, está cansado, está com febre, aquele dia descansa um pouco, é normal. Aí é uma mensagem para toda a igreja, é como uma mensagem para 7 igrejas específicas, com uma mensagem de profecia, aquilo que está por vir. Cristo e a igreja, revelação. Palavra grega, apocalipse, descobrir, desvendar ou manifestar. É o que significa a tradução da palavra. Revelação é a manifestação de Jesus Cristo. Revelação da pessoa de Jesus e de como ele pretende fazer, começando com a era da igreja. Então, a era da igreja começou no dia que ele ascendeu aos céus. Ali começou a era da igreja e está até hoje entre nós. Igreja composta por aqueles que entenderam e creram no seu sacrifício, que começou após 50 dias de sua ressurreição e no dia sagrado judaico chamado Pentecoste, que o Pentecoste que Jesus subiu é o mesmo na festa judaica dos seus dias, da festa das semanas. Êxodo capítulo 34, versículo 21 ao 24. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano adiante do Senhor teu Deus. Então, eu tenho que descansar um dia da semana obrigada. Eu sou obrigada como ser humano. E você é obrigado também. Por quê? Que isso é bom. Descansar do suor do rosto. Não de cuidar de você. Você limpa as tuas coisas, você cuida das tuas coisas, você cuida do teu asseio, do que te pertence. Mas um dia da semana descansar do suor do rosto. Tem que descansar. E Pentecoste é isso, é o dia do descanso, é o dia do Senhor. É o dia de buscar a Deus, sem a correria e o peso do suor do rosto. A igreja é dividida em 7 períodos, pela atuação que cada uma tem. Essa interpretação das 7 igrejas de Apocalipse, ela é extremamente polêmica. Cada um tem convicção do que fala e acha que o que ele fala está certo. Então são polêmicas. Especulação, vamos chegar a um final. A polêmica é quando tem várias opiniões de vários séculos, teólogos ingleses, alemães, especulam as 7 igrejas de uma forma complexa. Esta era, que já começou no ano 0, no ano, aliás, 33 da era cristã, acabará esta com o arrebatamento da igreja. Então, até Jesus ir, essas 7 igrejas existirão. Uns dizem que em tal século foi tal igreja, outros falam que é o ciclo das igrejas, aí a interpretação é segundo aquilo que compreende. Apocalipse 1, né? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A palavra
palavra de Apocalipse foi um anjo que trouxe. A Bíblia não menciona. Há especulações teológicas, que foi Serafim, que foi Miguel, já vi pregadores falarem, mas é ignorância de falta de leitura bíblica, porque a Bíblia não cita que anjo que é. Anjos são o quê? Os anjos na Bíblia são citados como? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre anjos. Daniel 4:13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então o vigia vela por aquilo que ele sabe que tem que acontecer, baseado no que ele vê. Os anjos são vigias da vontade de Deus na nossa vida. João era o último apóstolo que andou com Jesus. Era o último que era testemunha ocular, que poderia falar que Jesus era real e tirar a mentira de um império romano, que Jesus foi roubado o seu corpo e não ressuscitou. Imagine a hoste celestial que andava com ele. A prisão externa era só um detalhe. Por isso que na prisão ele ficou preso no sentido de não ter o direito de estar com amigos, com a família, mas não judiaram dele. A hoste celestial não permitiu. Aí houve o decreto, ele saiu e morreu depois. Mas ele saiu. Não morreu prisioneiro, ele morreu entre os cristãos, para trazer a glória de Deus. E como ele foi fiel até o fim, ele colheu o direito de morrer em paz. Quem é fiel até o fim, nunca te esqueça, seja fiel a Deus até o fim da tua vida. Não abra mão através do desespero e não erre. Ser fiel até o fim, que Deus vai te honrar. Ser fiel. Não se deixe levar pelos problemas e desespero, não vale a pena. Vale a pena ser fiel. Versículo 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que desceu do céu e dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Isso ali está falando da visão com Nabucodonosor, né? Mas a questão ali é o anjo. Anjos do céu, Mateus 24:36. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão só o Pai. Isso, a volta do Filho do Homem não está decidido na mão da Trindade. É o que a Bíblia diz. É o Pai, o Criador maior, é que vai decidir. No dia? Qual dia? Quando é que a gente se cansa de algo? Quando nós estamos afinados com o Espírito Santo, não um cansaço carnal, que a gente grita, fica nervoso e berra. Estou falando do cansaço divino. Quando será? Antes que a igreja seja esmagada pelo mundo. O povo cristão está cada vez menor em todo o planeta. Antes que seja esmagado e tragado pelo mundo, o Senhor toma a sua noiva. Ele ordena: vai, Jesus, antes que a noiva se perca. A mente divina é assim. Ele nos ama. É uma visão de amor, né? Espíritos, eles também são chamados os anjos de espíritos. Zacarias capítulo 6, versículo 5. E o anjo respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Isso, eles chamam por causa da rapidez do voo, como eles são seres etéreos, eles voam, porque eles não têm essa densidade física que nós temos, que somos atraídos pela terra e somos puxados para o chão. A densidade do corpo é a mesma que nós teremos quando ressuscitar, etérea, com a capacidade de pensar e o corpo junto com o pensamento embora.
Como é que nós vamos subir quando Jesus voltar? O nosso corpo será transformado neste corpo, quem estiver vivo, e aonde a nossa mente desejar, nós vamos ver Jesus na nuvem. Para onde que a gente vai? Lá para Ele. Por isso que é num piscar de olhos, é rápido. Hebreus 1:4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir ao favor de quem hão de herdar a salvação? Então os anjos de Deus servem quem tem o nome no livro da vida. Apague as luzes. Ó. É assim, ó, no mundo espiritual, a tua alma. Essa é a marca que pode acender a luz, que os anjos entendem. É uma marca. O sangue do Cordeiro dentro de ti. Eles discernem que você é salvo. No mundo espiritual não tem essa coisa de torcer, de inventar, de mentir, de enganar. Ou é ou não é. Quem aceita Jesus. E é essa marca aqui dentro que dá aquela sensação de paz. Então, os anjos então são espíritos. E para discernir um anjo e enxergar, os olhos não são naturais. É os olhos do coração que enxerga o mundo espiritual. Se você quer ter uma visão, pede a Deus para ver anjo na igreja, anjo em casa, né? Você tem que abrir os olhos do coração. Não se enxerga com os olhos. Você até pode passar pelos olhos natural. Mas a visão que é aberta é espiritual. A visão aberta do homem está dentro do coração. Não está na mente e não está no globo ocular. Você vê com o coração, com aquela sensação do amor. É assim que abre a porta espiritual para você enxergar. Você que é evangélico e quer ter experiências com Deus, né? Abra teu coração. Ame bastante. Ame o próximo, ame a alma, ajude em oração, seja gentil, simpático, paciente em ouvir problemas dos outros, né? Que Deus vai te dar muitos dons. Então, João escreveu que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse é chamado o livro dos 7. Essa grande, assim, chega até a ser uma alegoria de 7, ser o número perfeito. É por causa do livro de Apocalipse. As 7 igrejas, os 7 espíritos, os 7 juízos com 7 selos, juízos com 7 trombetas, juízos com 7 taças, 7 trovões, 7 bênçãos, 7 declarações de Jesus com a expressão eu sou. Por que 7? Porque a resposta bíblica certa são as mais simples. Como é que começou o 7? 7 dias. Cada dia um tempo, uma estação, um momento. 7, por isso que são 7 momentos sobre aquilo. Tá? Por isso que o maligno pode dar, segundo Jesus falou nas suas parábolas, 7 voltas. 7 momentos ele pode voltar. Não é o tempo humano, são situações. 7 vezes ele pode vir. Não quer dizer 7 anos, 7 meses, não é isso, não é o tempo humano, pessoal. A mesma tentação para você o que? Pecar, seja no que for que você foi liberto. Na mente, nos atos, nos vícios, nos hábitos, vão vir até 7 vezes te tentar, com qualquer ser humano. Por isso que no Apocalipse fala em 7, porque é o tempo, é as vezes que é permitido a visita do Pai e dos seres espirituais. Entenderam? Sobre a situação. O domínio de Deus é até 7. Assim o domínio dos homens, assim o domínio dos seres espirituais. Amém?